bem-vindos a mais um dos nossos lives. Hoje eu prometi fazer uma coisa diferente por aqui. Teremos um convidado, que é o meu namorado aqui, que ele é irlandês e é professor de inglês. Ele tá ali acabando de arrumar as coisas dele, daqui a pouco ele chega. Eu fiz uma pequena enquete nos grupos para saber quais são os pontos que vocês gostariam de perguntar para ele, se tem alguma coisa específica que vocês gostariam de saber. E eu acabei anotando aqui no meu caderninho, mas se vocês tiverem alguma coisa a mais, se aparecer mais algum questionamento, vocês podem... Assim, muitos dos questionamentos que o pessoal me passou no grupo é uma coisa muito específica para estudante, então ele provavelmente não vai saber responder, tipo, em relação a qual o melhor tipo de acomodação e, enfim, esse tipo de coisa. Eu posso responder para vocês, a gente deixa para responder isso em outro live que fica mais específico. Eu digo mais perguntas que, tipo, uma pessoa de fora, né, uma pessoa que não é estudante, uma pessoa que... Sobre andar de avião, gente. É uma pessoa que, na verdade, ele é irlandês e tal, ele não é daqui de Dublin, mas ele nasceu aqui e ele é professor de inglês também. Vocês vão, assim, eu vou tentar traduzir, né, porque ele não fala português, então ele vai ter que falar inglês aqui com vocês, eu vou tentar traduzir o que vocês me perguntam e ele vai responder em inglês e eu depois traduzo o que ele tá dizendo. E eu tenho alguns tópicos aqui no meu caderninho do que eu achei que seria mais interessante para ele responder. Mas se vocês tiverem alguns questionamentos ao longo do vídeo, vocês podem perguntar. Tem algumas pessoas pedindo para eu virar o celular, mas então, como esse vídeo vai pro YouTube, eu prefiro fazer nesse formato, que aí depois ele já vai certinho pro YouTube, tá, gente? Por isso que eu faço nesse formato. Eu vou deixar a live salva, como sempre, por 24 horas. Depois o vídeo vai lá pro canal. Mas, vamos lá. Ele acabou aqui de fazer as coisas dele. Babe. Come. Introduce yourself. Hi. Então, esse aqui é John. O nome dele, na verdade, chama de João, né? Mas o nome de verdade dele é John. Ele é irlandês e ele é professor de inglês aqui. Ele entende um pouquinho de português, mas é bem pouquinho. E quando eu tô falando, ele entende menos ainda. Mas vamos aos tópicos, porque pra gente não demorar muito nessa negócio aqui, né? Vamos aos tópicos. A primeira coisa que eu queria perguntar pra ele, que vocês pediram pra eu perguntar, foi a respeito de estudar inglês. Tipo, o que é que ele pode, como professor, que dicas ele pode dar para as pessoas que querem estudar inglês, pelo menos estudar inglês, assim, sozinho em casa, né? So, what tips can you give for people that want to study English, like, by themselves? And what can you say about it? About themselves? Yeah. It depends on what you want to do, either vocabulary or pronunciation. If it's vocabulary, reading graded readers is always good. For pronunciation, you can get apps like Babbel. It's very, very good for improving your pronunciation. Então, ele tá dizendo que pra vocabulary you should read what? Graded readers. What's that? Their readers are like, depending on the level you are, you just Google the reader and your level and it will give you some suggestions for books. Okay, but is that an app or like the kind of system online or just... You can just get the just title Google of the it. book online and then you can just download it onto a Kindle or your phone or whatever. Ele tá dizendo que no caso, se você quer aprender mais vocabulário, é bom você pode procurar na internet os livros que seriam do seu nível, mais ou menos. E aí você pode baixar, né, no Kindle ou então comprar o livro, de fato, que isso é bom pro vocabulário. E em relação à pronúncia, né, para aprender pronúncia melhor, a indicação que ele deu foi o aplicativo Babbel, eu acho que chama em português, que ele diz que é muito bom. Na verdade, é o aplicativo que ele tá usando para aprender português. Ok. A outra questão que foi levantada em um dos grupos é para perguntar para ele quais são as gírias daqui que os irlandeses mais usam, as gírias mais comuns, porque
são diferentes das gírias americanas e das gírias da Inglaterra, né? Então aqui eles têm gírias bem específicas. They're asking about slangs. What are like the most popular slangs in Ireland? In Would be Ireland? like, what's the story? Yeah, what's the story, which is the same as how are you, or what's the crack, which again is the same as how are What's you. the crack? Yeah. And then people if you're a guy, people will call you stuff like bud or pal, Lad. lad. Yeah, I hate the lad. it's just the same as migo, same thing. And then if you're a girl, they'll call you love as well, which is Love. Yeah. They call. Eles chamam muito o povo aqui de love. É bizarro. And then other than that, it's just like scoops is drinks. What's that? Scoops. Never heard it? No. Yeah, it's common. Do you want to go for a scoop? Means do you want to go for a drink? For scoop, like the one that and the ice cream. Mm-hmm. That's kind of weird, isn't it? A little bit. E por último, foi uma pergunta meio política que pediram para fazer em relação a o que os irlandeses acham a respeito dos brasileiros, não só dos brasileiros, mas de imigração em geral para a Irlanda. Tipo, o que é que eles pensam a respeito disso? Eu até perguntei para ele antes da gente fazer o vídeo. Ele disse que é uma pergunta meio complicada de responder. Mas acho que é bem relativo, né? Mas, enfim, deixa ele falar o que é que ele acha, né? They asked about the immigration, like what Irish people think about Brazilians immigrating to Ireland, or even not just Brazilians, but all people like in general immigrating from Ireland. Not too. No, Ireland. to Ireland. Yeah, to Ireland. And what do you think Irish people would think about that? Well, for the most part, Irish people have been emigrating forever, so we're used to. For us, it's normal to emigrate, and usually most people, especially younger people, don't. It doesn't matter to them where you're from once you're a good person. So in general, we don't really think about it that much. People might ask some questions that seem a little ignorant, but it's meant to be a friendly thing. They just want to learn about you. And the stereotypes that a lot of people have of people from South America, they can be a little... Like in Brazil, you have monkeys, right? Everybody dances samba all the time, you know. If you're not dancing samba, Well, you're at playing least you don't think football. all the girls are prostitutes. Right, exactly. So, Yes, that's advanced. so there are some negative stereotypes, but they're not meant in a racist way. It's more just ignorance. Yeah, but like we have stereotypes about Irish people too. Yeah, I know. Like you don't smell good, and We don't shower. you don't shower, and you drink a lot. Well, they Don't brush. drink a lot is kind of true, right? Yeah, a little bit. Well, not you, because Yeah, don't do that. but most of the people drink a lot here. It's common. It's just the way we socialize. Well, yeah, like I've been to I told you that I was waitressing was a funeral, and A funeral, everybody drinks a lot. yeah, that doesn't make any sense. Somebody died, you know, you should be like crying and sad. No, it's a celebration of their life. What? Yeah, But it doesn't have any life anymore. exactly. So we focus on the good parts of it, get drunk and tell stories. That's just nice. That doesn't make any sense to Yeah, me. it does to us. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui da discussão, mas o que ele disse a respeito da imigração é que, na verdade, como os irlandeses eles imigraram muito, eles não pensam muito nessa questão da imigração, sabe? Eles não têm muito essa preocupação, é uma coisa muito natural para eles. Como eles já imigraram muito, principalmente para os Estados Unidos, it's in Boston that have a huge Irish community. Austin, Buenos Aires. Buenos Aires? Buenos Really? Aires is a huge Irish population. I Really? don't know why it just does. But any major city in the world, you'll find Irish people. Yeah, but I mean, Boston's like wildly known about it. Yeah, yeah. Então, ele tá dizendo que
na verdade, como o irlandês ele já imigrou muito, tipo, ele tem uma comunidade enorme nos Estados Unidos. E, segundo ele também, em Buenos Aires, essa é nova pra mim, não sabia, mas enfim. Ele diz que, tipo, você vai arrumar um Irish... Nossa. Just the thing so I can put it away. Ah, ok. Ele disse que como eles imigram muito, né? Então, ele não é uma coisa que é um problema pra eles. Eu sei que muita gente tem essa coisa na cabeça, né? E aí, o que ele diz é que, tipo, na verdade... É óbvio que tem uma questão de estereotipo. Eu tô começando a misturar as coisas aqui, né? Inglês com português. Mas tem a questão de estereotipo, de tipo... do mesmo jeito que vão fazer pergunta aqui, talvez, pra gente. O que ele disse, tipo, vão fazer perguntas pra gente que talvez a gente ache, tipo, meio... Como assim, sabe? Você tá me perguntando isso. Mas, na verdade, é porque eles querem ser gentis e conhecer mais sobre uma cultura que eles não conhecem e nunca ouviram falar. Então, do mesmo jeito, foi o que eu tava dizendo a ele, do mesmo jeito que aqui a gente também tem estereótipos já a respeito de irlandeses, como, por exemplo, que irlandês não toma banho, que fede, que bebe muito. Essas coisas que, na verdade, que em alguns casos pode ser real, né? Tem gente que fede mesmo. Mas, do mesmo jeito que tem gente que fede no Brasil. I'm just saying that could be true, you know. Yeah, like I know what you're saying. some people could smell bad here, like, but some people can smell bad in Brazil too. It's not about where you come from. It's about like hygiene. Yeah, exactly. Like especially people from south. No, from what's this part of them, south or north? It's bad. People from North Dublin could be like, and have like not a very good accent too. Então, mas é isso, né? Tipo, a gente tá dizendo aqui que não é muito a respeito de onde você veio, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes a pessoa fede mesmo. E porque não toma banho mesmo, sabe? Não tem muito isso de eu sei que rola muito. Já perguntaram pra ele, tu fede, tu toma banho, quantos banhos por dia tu toma mais, e etc. Mas, né? E aí, é basicamente isso. Tipo, o pessoal aqui não é muito amigável, os irlandeses são muito amigáveis com o imigrante. E eles não, principalmente essa geração mais nova, elas não ligam muito não pra essa questão de imigração, não, sabe? É o que ele disse, se você for uma pessoa de boa, se você for uma pessoa boa, ninguém vai se importar de onde você veio. Não vai ser um problema aqui. Deixa eu ver... Ai, Jesus. O que é que eu tô fazendo? Deixa eu ver... O que é que vocês têm aqui de pergunta? Como professores de inglês, como professor de inglês, qual a maior dificuldade que ele vê dos alunos? They're asking... We were talking about that before. He's asking, like, as an English teacher, what's the main... difficulty. Yeah, that the students have. For Portuguese speakers. Yeah, for Portuguese speakers, yeah, especially for Portuguese speakers. Pronunciation is usually a big one. Difference between H and R. When to use an E sound, when not to use an E sound. Stuff like Facebook E instead of Facebook. Like head instead of red. But it's just to practice. And then the other main issue is just direct translation. Like they take a sentence, translate it directly, each word, from Portuguese to English, and it makes no sense to us. Like, he has 30 years. Yeah, I have sure. I have sure. I hate I have sure. Yeah. And but, I have 29. Yeah. No, you don't have 29. 29 You are 29. You have, I have 29 cats. Oh, cool. Ele está dizendo que a maior dificuldade para os alunos que têm como língua nativa português é a questão do H e do R, que em inglês seria tipo head and red, tipo head, cabeça, and red, vermelho. E aí, geralmente em português, how would you say in Portuguese? Like, we would say like head as the color. You would say head. Head, yeah. right? Yeah. He has head rare.
A gente diria, tipo, em vez de red, a gente diria head. And even that, like... Peraí, calma. E mesmo isso, tipo, no fim das palavras a gente tem uma tendência a colocar um i, tipo, head, Facebook, McDonald's. E ele fica tirando onda da minha cara, que eu sempre coloco um i no final quando eu tô falando em português. Por exemplo, se eu digo em inglês, let's go to McDonald's, eu falo certo. Mas se eu tô falando em português, eu digo, vamos na McDonald's. E aí é uma, né? Tá errado, gente. É McDonald's, segundo ele, Facebook. Mas é o jeito que a gente fala em português, né? Então tá mais ou menos errado, é accent. Natália, quanto tempo de intercâmbio ele recomenda fazer para pegar bem o inglês? Na verdade, acho que essa é uma pergunta muito subjetiva. Eu vou perguntar aqui a ele, mas eu acho que não tem uma resposta precisa para isso. They're asking how much time would they have to study, like in here, like to study abroad, to have to learn English, like to be in advanced or proficiency level. It's a good question. Like to get to a lot of schools don't have proficiency level because it's not like when you getting to proficiency level is not something that every student's going to do, but to get to advanced level it strongly depends on yourself. Like if you come to Ireland and you spend all your time outside of school speaking Portuguese, spending time with Portuguese people and not exposing yourself to the language, of course it's going to be a lot more difficult than if you are using English outside of school as well as inside of school. So it largely depends on you. I taught a girl who started in beginners and within a year was in advanced. Now that's unusual, but it's possible. And I mean, when she was in beginners, she was really beginner. She didn't have a word of English. If you have some, it becomes easier. But again, it strongly depends on you. If you don't, if you want to learn, then you will. Simple. O que ele tá dizendo aqui depende, como eu disse, é uma pergunta muito subjetiva. Então, depende muito de você mesmo, sabe? Se você vai fora da escola, tá sempre falando em português com outras pessoas, só vai estar se relacionando com gente que só fala em português. É um ponto, né? É uma questão. Se você vai estar falando com seus coleguinhas em português sempre, sabe? Porque eu acho que é possível você, pelo menos na minha sala, does in your classroom like people speak in English even if they're like came from the same country? To each other? Yeah. Like in class? Like during break? No, usually like when it's break time, usually as soon as I say okay break time, it's just like a switch and everybody speaks Portuguese, which is normal because I mean like of course they do. But I mean, in my class, everybody keeps speaking in English, especially because we have a few Argentinian students, so we prefer to speak in English with them, of course, and then Portuguese or Spanish. Of course, like in that case, yeah, but both of my classes just have Brazilians, so you can't really expect that they're gonna speak English while it's break time. I used to. Well, that's good. It's unusual. With Sarah. And outside of that, you're in class 3 hours a day. That leaves 21 hours just for you time. So it's like, depending on how you spend that time as well as your time in school, will influence how quickly you learn. Tá dizendo basicamente que, tipo, se você vem pra cá pra aprender inglês, fala inglês com a galera aí, minha gente. Porque dessa forma você vai aprender melhor. Mas ele deu um exemplo de uma aluna que ele ensinou que começou no beginners, no iniciante. No bem iniciante, ele só não falava nada em inglês. E com um ano de estudo, ela acabou no nível avançado. Então, é bem relativo, sabe? Tipo, o que você... Qual o seu foco, sabe? Depende muito mais de você do que, enfim, de qualquer outra coisa. Eu vou começar a finalizar por aqui. Vou só ver se vocês têm mais alguma pergunta aqui no chat. Eu acho que foi uma boa experiência, inclusive para vocês conseguirem escutar o tão falado sotaque irlandês, apesar dele ter um sotaque muito neutro, porque ele é professor de inglês, né? Então ele tem que ter um sotaque neutro. Mas... E também porque in your city they have like a very strong accent. In Mayo, yeah. Tá dizendo que na cidade dele eles têm um sotaque pesadão, mas ele não tem um strong because it's not, but
But like, did you learn this way, or you just after you became a teacher, you? When I was a kid, I did drama classes, and that helped a lot. That's why I have a clear accent. Ah, ele tá dizendo que ele tem um sotaque mais claro, porque quando ele era pirraia, guri, bacuri, eu não sei como é que vocês chamam aí, cada pedaço do Brasil chama de um jeito diferente, mas quando ele era novo, quando ele era criança, ele fazia aula de teatro, acting class, right? Not really. Yeah, I guess. What is it? Drama? Yeah, drama is acting class, isn't it? I suppose. Enfim, é coisa de teatro. E aí ele aprendeu com isso a ter um sotaque menos carregado, mas ele disse que o povo lá de Galway, da terra dele, perto de Galway, tem um sotaque bem pesado. Natália, pergunta pra ele qual o grau de dificuldade para conseguir a cidadania. Então, ele não vai saber isso, porque ele não precisou fazer cidadania, ele já nasceu aqui. Então, ele teve o mesmo grau de dificuldade que nós tivemos para ter a cidadania brasileira, entendeu? Mas eu vou perguntar mesmo assim. They're asking how hard it is to get the citizenship. From which country? That's what from Ireland. I'm not sure, but I think if you're Well, here... for you, it was like very easy, wasn't it? Yeah, because I was born with it. But That's what I'm saying, like, he won't know how to answer this question because for him was as easy as was for us to get our Brazilian citizenship. But I heard like if you're here a certain amount of time, you can get visas, but I'm not sure how it works. Obviously, if you have a skill on the skills shortage list, you can get visa as well. But I don't know. Ele não sabe, ele disse que acha que se você tiver aqui, ele tá certo, se você tiver aqui por uma quantidade determinada de tempo, você consegue a cidadania com um visto que não seja visto de estudante, tá? Tem que ser um visto de trabalho ou um stamp 4, que é o visto de acompanhante de europeu. Oi, consegui chegar. I'm here. Hi, welcome. Cheguei agora. Saberia informar qual o custo de vida médio aí. Depois eu vou fazer outro live e aí eu respondo essas perguntas bem específicas pra vocês, porque ele não vai saber responder isso, gente. Isso é muito mais uma coisa assim pra intercambista. É verdade que o nosso sotaque é fofo pros gringos. They're asking if our accent is cute. The Brazilian one? Yeah. Some people might say so, yeah. What would you say? It's normal for me, I hear it every day. Ele tá dizendo pra ele é normal, porque ele escuta todo dia, mas pra algumas pessoas parece que é fofo mesmo, nosso sotaque. Eu não falo nada em inglês. Eu tô traduzindo, minha gente. Peraí, né? Deixa eu ver. Uma pergunta para os dois. Como é namorar uma brasileira e como é namorar um Irish? They're asking how is it to date a Brazilian girl? It is different to dating girls from Ireland for sure, but Well, because we are better. yeah, sure. But I mean, you date the girl, not the nationality. Like, people have different personalities, but I don't know. Great. Ele tá dizendo que é bom, mas que você namora, na verdade, a pessoa e não a nacionalidade dela, então pra ele pouco importa, mas ele gosta de uma brasileira, na verdade, porque e pra mim, namorar irlandês, sei lá, minha gente, eu acho que é normal, é como ele, assim, talvez, pelo menos no meu estado, a gente no Brasil a gente ainda tem muito machismo. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito e que as pessoas aqui têm uma mente muito mais aberta em relação a isso. Então, o homem, ele não tem um certo papel e a mulher não tem um certo papel. Cada um tem o papel que você escolher pra si, entendeu? E aqui as pessoas entendem e respeitam isso. Não existe isso de, tipo, homem olhando pra pessoa e dizendo, você não vai sair com essa roupa que tá muito curta. Aqui não existe isso. Eu já contei algumas situações que eu passei dessa forma com ele aqui e ele ficou tipo, como assim? Não tô entendendo. Por que é que essa pessoa acha que ela tem um direito, sabe, de falar esse tipo de coisa? Então, pra mim, essa é uma questão que muda muito em relação aos relacionamentos que eu tive no Brasil e aos que eu tive aqui. Aqui as pessoas têm uma mente muito mais aberta em relação a essa parte de machismo e de que a mulher tem que ter um papel e o homem tem que ter um papel e cada
cada um tem que estar no seu quadrado. Não, ele, tipo... Aqui a gente se vê como companheiro de vida, de fato, como... Pelo menos eu e John, a gente se vê como duas pessoas que estão lado a lado, e não tem ninguém atrás ou na frente. Nós dois somos companheiros de vida e estamos lado a lado um do outro. Não tem hierarquia, entendeu? Aí na Irlanda tem muitos brasileiros, é fácil encontrá-los, sim, tem muitos, gente. Aí eu já posso dizer de antemão. Tem muitos brasileiros e é fácil encontrar, só ir pro centro das cidades. Deixa eu ver o que mais. Você também tem sotaque pernambucanês. Exatamente, ele não entende nada do que eu digo por causa do meu sotaque. Eu entendo um pouquinho. Pode falar a respeito dos gays na Irlanda, imagino que seja uma questão bem tranquila, mas é sempre uma preocupação. Adoro você, querida. Obrigado, gato. They are asking, I think you might know a little about that. They are asking about the gay situation in Ireland, like about prejudice and if they have any hard time. But I believe that they don't because like the Taoiseach is gay. Yeah, well, in the main cities, there's no problem. Like, nobody's gonna... If you're gay, you're gay. Nobody really... No, it doesn't bother anybody. But in the smaller towns where there are older people, for sure, like, nobody... I don't think anybody would ever say it to you directly, but there are people, especially of the older generation, who don't particularly like people who are gay. O que ele tá dizendo aqui nas cidades maiores, like a bigger town like Cork, Galway, Limerick, or Belfast. Dublin, Belfast. But with that cities, they won't have a problem. Nah. Ele tá dizendo que nas cidades maiores, você não vai ter problema. Até porque, como eu tô dizendo, o Taoiseach daqui é gay. O Taoiseach é como se fosse... Am I pronouncing that right? Taoiseach, right? O Taoiseach aqui é como se fosse o presidente do Brasil. Na verdade é que eles têm o Taoiseach e tem o presidente. Is president like our first minister? First minister, we have a president too. But the president is the one that doesn't do anything. Yeah, he's just a figurehead. Eles têm o Taoiseach, que é como se fosse o presidente no Brasil, que é de fato quem manda e desmanda nas coisas. E eles têm o presidente, que na verdade é só uma figura decorativa, que tá lá só pra aparecer mesmo. Ele não faz nada. Ele não tem poder político nenhum. E o Taoiseach daqui é gay. E eu fui pra parada gay aqui em Dublin e ele tava lá, bem ótimo, rebolando a raba dele até o chão no palco. Mas foi mara, tipo... Mas assim, what was the year that they legalized being gay? Being gay was 1990... 96? Yeah, 94, 95, 96, around then. Not that long ago. Antes de 1996, ele não sabe mais ou menos, entre 94 e 96, era ilegal ser gay aqui na Irlanda. Você poderia ser preso. Could you be arrested, right? For being gay. Absolutely. As pessoas poderiam ser presas por ser gay. Mas hoje em dia, foi uma evolução que eu achei que foi bem rápida, na verdade, né? Porque se em 96, há 20 anos atrás, a pessoa não podia ser gay. Hoje em dia, a maior força política do país é gay. Ninguém liga. Foi uma evolução muito grande. Mas o que ele disse é que, tipo... Nas grandes cidades, você não vai ter problema, né, com as pessoas, com preconceito, etc. Nas cidades menores, com as pessoas mais velhas, elas podem ser que elas não gostem de estar conversando com um gay, mas elas nunca vão dizer na sua cara. Porque o irlandês, ele é meio que, tipo, ele é muito fingido. Ele finge que ele é polite, mas ele não é. Que ele é uma pessoa boa, mas ele tá metendo a lenha por trás. Falcianos. É mais fácil se relacionar na Irlanda. As pessoas por aqui só querem curtir. Não sei, eu meio que discordo disso, na verdade. Mas eu acho que tem uma parte dos dois nos dois países. Tipo, do you think that's like here in Ireland people just don't want like serious relationships, or it's like that's what I'm saying, like both countries, like you could have people that just want a night stand, or people are looking for something serious. Yeah. Eu acho que depende. Eu acho que nos dois países tem as duas coisas.
Como se conheceram? They're asking how we met. Through a friend. Então, a minha melhor amiga aqui, Sara, ela era aluna dele. E aí a gente foi pra eles foram pra um bar e eu acabei indo e aí a gente se conheceu. Simples história. Mas o problema é que, tipo, eu sou aluna e ele é professor. E todo mundo pergunta, mas não foi assim. A gente não era... Eu não era aluna dele, ele não era meu professor, tá? Só pra constar. E não somos, continua não sendo. Nunca seremos aluno e professor, né? Natália, pode indicar uma boa escola? Posso, claro. A minha escola é a escola que ele ensina, a Academic Bridge. Segundo os alunos dele, ele é o melhor professor da escola. Eu não sei porque eu nunca fui aluna dele. Ele não é meu esposo, não, tá, gente? Só namorado mesmo, por enquanto. But people are already trying to get us married. Arthur tá mandando um abraço. Your brother-in-law is sending you a hug. Ser gay na Irlanda é massa, olha aí, ó. Os irlandeses não são falcianos, são mesmo, tô te falando. Qual a sua escola? Academic Bridge, como eu disse. Like I was saying that Irish people, they pretend that they're nice, but they actually not. They pretend that they are nice and like behind your back they say bad stuff about you. That's true. You know. We're friendly, but it's hard to be our friend. But what? It's hard to become a close friend. Ele tá dizendo que os irlandeses são friendly, how do I say friendly? Amigáveis, mas é difícil você se tornar um amigo próximo. Na verdade, eu tenho uma amiga irlandesa. Não tenho muitas não, mas eu tenho uma amiga irlandesa. Então, é relativo. Conhecer ela no trabalho, né? Mas é relativo. Academic Bridge, sim, isso mesmo. Aline França. Mas qualquer coisa pode falar comigo no privado que eu dou mais detalhes. Há quanto tempo você está na Irlanda? Eu vou fazer 1 ano em fevereiro. Então, gente, eu acho que é isso que nós temos pra falar. Acho que esse live já está longo demais. Quem sabe outro dia eu não convenço ele a voltar aqui, mas ele gostou. Eu sei. Did you like it? Did you like it to talk to Brazil? Yeah, it was interesting. Disse que foi interessante, então. So you are always welcome to come back to our lives. E aí eu vou finalizar por aqui. Eu sei que vocês ainda têm algumas questões a respeito de intercâmbio e custo de vida, escola, etc, etc. Então vocês podem sempre me mandar mensagem em particular, para isso que eu vou procurar sempre responder. Quem quiser fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp, manda o número pelo direct. E se vocês quiserem que o João volte aqui, vocês me avisam. Mandem mensagem, mandem o que vocês querem que ele fale aqui. Se vocês querem só que ele fale, pra vocês escutarem o inglês e treinar o ouvido. Mas a gente vai ficando por aqui. E um beijo pra vocês. Até a próxima live. Say goodbye. Bye bye. Bye bye. Então, gente, até a próxima live. Beijo.